Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais uma curiosidade de engenharia. Neste vídeo, eu vou falar sobre a primeira obra do Brasil com controle tecnológico. Mas antes de passar para a nossa vinheta, eu gostaria de dizer que não existe mistério em construir com qualidade e durabilidade. É até muito simples. É só parar de executar obras de engenharia e passar a executar obras com engenharia, eliminando os vícios construtivos que estão propiciando patologias que não deveriam existir ou ocorrer de forma muito precoce. Veja bem, faça o meu curso inteiramente online, cursodengenharia.com, e sinta a diferença na qualidade do seu empreendimento e no seu bolso, construindo obras com engenharia, ok? Na descrição do vídeo tem o link do curso. Agora, vamos à nossa vinheta. Veja bem, na segunda década do século passado, a família Guinle, tem na frente o Eduardo Guinle, contratou o arquiteto catalão Hipólito Pujol e o brasileiro Augusto Toledo para projetarem a sede da Guinle e Companhia. Tá? Os arquitetos apresentaram um projeto muito inovador para a época, um prédio de 7 andares, com 32 metros de altura, concreto armado e ainda por cima com vigas de 12 metros de vão. Então você veja que hoje em dia a execução de uma viga de 12 metros de vão já é complicada. Imagine naquela época onde o concreto armado ainda estava começando. Tá? Então, prédio de 7 andares, para você ver a inovação disso, na época o gabarito de São Paulo era de prédio de 2 pavimentos. Só tinha uma exceção, que era um prédio com 4 pavimentos na rua 4 de novembro. E outra coisa, 32 metros de altura foi só de projeto, porque foi construído 2 edículas na cobertura e o prédio acabou com 36 metros de altura. Tá? E concreto armado é o primeiro prédio do Brasil em concreto armado. Então, devido a todas essas inovações que os arquitetos colocaram para a construção da sede da Guinle e Companhia, o engenheiro contratado para ser responsável da obra, Sá Rocha, fez uma pesquisa e descobriu que nos Estados Unidos as estruturas poderiam ter até 70 metros de altura e em Paris e Buenos Aires 30 metros de altura. Com isso, ele juntou o resultado dessa pesquisa e entregou aos técnicos da Prefeitura da cidade de São Paulo, junto com o extenso laudo técnico da estrutura de concreto matematicamente calculada, ou seja, com cálculo estrutural, para facilitar a aprovação da execução dos serviços. Só que, devido a todas essas inovações, ou seja, um prédio com concreto armado, o primeiro prédio do Brasil, com vigas de 12 metros e, além de tudo, com o gabarito mais de 3 vezes o normal da cidade, os técnicos da prefeitura não se sentiram confiantes para liberar este prédio e até o prefeito da cidade, o Barão de Duprá, achava que prédios com 7 pavimentos não seria estável, tá? Então, o Departamento de Engenharia da Prefeitura solicitou ao diretor do Gabinete de Materiais da Politécnica da Universidade de São Paulo, o engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, para que fizesse a análise para testar se ele liberava ou não a construção daquele prédio, né? Se o departamento liberava ou não. Aqui está o Laboratório de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então veja, o projeto foi analisado exaustivamente e foi liberado para a construção pela Politécnica. Tá? Então veja, toda essa inovação ia ser colocada em prática. Só que o Departamento de Materiais da Politécnica não parou o seu serviço por aí. Ele continuou durante toda a obra fazendo o quê? O controle tecnológico do concreto. Então você veja que, além de ser o primeiro prédio em concreto armado do Brasil, foi a primeira obra com controle tecnológico do concreto do Brasil. Então, o prédio foi construído de 1912 a 1916, sendo a sua inauguração em 1913, ok? E durante todo este tempo, este prédio está lá na cidade de São Paulo. Agora veja o que é interessante. Em 1990, os técnicos do IPT voltaram lá no Guinle, extraíram o corpo de prova e comprovaram a qualidade do concreto da estrutura, determinando que era uma estrutura de excelência.
Então veja, aí eu lhe pergunto, como uma obra construída na segunda década do século passado, com uma nova tecnologia, né, o concreto armado, e sem aditivos, sem adições, sem os conhecimentos que nós temos hoje em dia do cimento e do concreto, consegue, 77 anos depois, ter uma aprovação de um concreto de excelência. E nós temos diversas obras no Brasil onde se entra em estado de patologia na execução e também de forma muito precoce. Veja bem, o próprio prédio do Guinle tem a resposta para isso, o controle da execução, ou seja, a execução da obra com engenharia. Ou seja, quando você constrói com engenharia e não uma obra de engenharia, você faz com que sua obra tenha a qualidade e a durabilidade desejada. Tá? É como eu sempre digo, a engenharia necessita que seja utilizado sem os vícios construtivos para que você tenha uma obra com durabilidade e muita qualidade, ok? Por último, eu gostaria de dizer que se você é da cidade de São Paulo ou de outra cidade, vale a pena visitar o edifício Guinle, que fica na Rua Direita 49, na Sé, no centro da cidade de São Paulo, pois ele, além de ser um marco da engenharia civil do Brasil, como mostramos, ele também é um marco da arquitetura, pois ele mudou o estilo da época, que era luso-brasileiro, para um estilo Art Nouveau. Ok? Era isso que eu queria falar sobre o primeiro prédio com controle tecnológico do Brasil e, de quebra, o primeiro prédio em concreto armado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se você não é cadastrado no canal, ajude o canal a crescer se cadastrando. E lembre-se, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas de Brasília, um novo vídeo entra no canal. Ative o sininho para você ser notificado. Tá? Então veja aqui a arte do prédio, que é uma arte totalmente Art Nouveau. Tá bom? Então veja, no próximo vídeo eu vou falar sobre engenharia em segundos. Aguardo você lá. Um abraço.